Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em outra série para conferirmos o quinto episódio da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, finalmente aqui em O Livro de Boba Fett tivemos um episódio sensacional. Só que com um pequeno probleminha. O protagonista não aparece em nenhum frame, a não ser, claro, na recapitulação dos episódios anteriores. Olha só que coisa pra lá de bizarra que tivemos aqui nessa série. Claro, se você for rememorar das outras séries, do universo, claro, de Star Wars que eu me refiro, você pode considerar que sim, isso é possível. Pelo menos lá nas séries animadas, era bem característico. De vez em quando pintava um episódio que meio que fugia da trama principal, né? Fazia uma coisa meio solo, relacionada a algum determinado personagem, depois tudo voltava ao que era de costume na semana seguinte. Mas nas séries de carne e osso, digamos assim, isso não tinha acontecido ainda. Portanto, essa é a primeira vez, não é uma grande novidade. Mas, claro, digamos que quem começou a acompanhar essa série aqui do Boba Fett, vindo, claro, né, daquele sucesso que o personagem tem lá dos filmes no cinema, pode ter estreado completamente, se, claro, principalmente, né, não tiver visto antes as duas temporadas de The Mandalorian. Pois é, o cara vai estrear completamente. Quem é esse cidadão ali? Parece muito com Boba Fett, mas não é Boba Fett. Aliás, vou combinar, né? O visual, aliás, as origens desse fascínio dos fãs por Boba Fett veio justamente, ou talvez a principal coisa, exatamente do visual dele, né? Todo o seu componente físico, a sua armadura, aquilo que determina aquele primeiro fascínio de todo mundo por ele. Claro, o que ele fez lá nos dois filmes que ele participou no cinema, né? Que foi o Império Contra-Ataca e também o Retorno de Jedi. Pouca coisa, claro, ele fez por lá, mas ele ganhou a simpatia de todo mundo. Mas vou combinar, né? A armadura do Mando, né? Do Din Djarin, ele é muito melhor, né? Claro, ele tem uma estampa, né? Muito mais brilhosa, muito mais vistosa, né? E vou combinar, né? A armadura do Boba Fett é meio aquela lascada, né? Velha de guerra. E é curioso perceber como nesse episódio aqui a gente está mais, digamos, claro, quem já acompanhou outra série, né? Muito mais familiarizado com o personagem mandaloriano, que a gente chama de Mando, né? Do que com o próprio Boba Fett, que a gente acompanha há tantas décadas. É uma intimidade completamente diferente, principalmente porque essa série aqui, que chega a ser o quinto episódio, com os 4 primeiros, não fez a gente ganhar maior intimidade justamente com Boba Fett, ainda que esclarecesse alguns pontos sombrios da sua história, que a gente podia considerar como, por exemplo, ainda não canônicas. Muitas das coisas que aconteceram no passado do Boba Fett foram colocadas em livros ou então quadrinhos, mas que estavam naquela aura, né, de não serem canônicos, estava lá no selo Legends. Agora, estando aqui dentro de uma série oficial, dentro da Disney+, tudo passa a ser oficial, ou seja, está válido e até se conectando com algumas coisas que existiam nas outras mídias, né? Mas, de qualquer forma, um personagem super antigo que acaba, caramba, com esse episódio perdendo muito feio. Bom, simplesmente porque ele nem aparece, né? Boba Fett não dá ao ar da sua graça por aqui. No máximo, o que a gente consegue se conectar com a própria série é a presença, né, da Fennec Shand ali no finalzinho do episódio. Porque tirando isso, e claro, o fato também de a ação final aqui do episódio acontecer em Tatooine, é o máximo que se aproxima de Boba Fett. Aliás, os produtores, tanto o Jon Favreau quanto o Dave Filoni, haviam comentado em outras entrevistas por aí, ano passado, eu acho, que essa é a primeira temporada do Boba Fett seria uma espécie de temporada 2.5 de The Mandalorian. E está completamente explicado justamente apenas por esse episódio. Necessariamente, o Mandaloriano, o Din Djarin, ele nem precisa participar dos dois finais aqui dessa primeira temporada. Já vale. Isso aqui já é uma temporada 2.5 de The Mandalorian, porque simplesmente ele continua algumas coisas que foram deixadas lá no finalzinho da segunda temporada e já dão margem para o que a gente vai poder ver na terceira, que provavelmente vai pintar ou no finalzinho aqui desse ano, ou no começo, claro, de 2023. Mas é por aí, e é completamente esquisito comentar esse episódio aqui, sem a gente dizer que,
caramba, o que esse episódio acrescenta de fato para a série O Livro de Boba Fett? Praticamente nada. Mas, para outra série do Mandalorian, acrescenta um bando de coisas para lá de interessantes. Mas o que a gente faz no comentário aqui específico desse episódio? Porque a gente tem que falar exatamente dele, né? Até vai ser curioso quando a gente começar a falar a respeito da terceira temporada de Mandalorian, né? Quando ela enfim estrear, como é que a gente vai relembrar esse episódio aqui? Vai ficar uma coisa pra lá de esquisita, né? Vocês lembram que lá no meio de O Livro de Boba Fett, a gente já tinha a continuidade do que a gente vai começar a ver aqui agora? Pois é, vai ser uma bela de uma salada, mas de qualquer forma, o que eu faço então de comentário exatamente aqui? Não acrescenta nada à história de O Livro de Boba Fett. Ponto. Ponto absoluto. Não tem o que dizer. E claro, a gente só tem que comentar então esse episódio como algo completamente independente. E claro, como eu já comentei, já adiantei, é óbvio, eu gostei muito, me diverti bastante, porque justamente ele entrega tudo aquilo que, claro, talvez num certo erro da gente, da nossa expectativa, a gente realmente nunca encontraria aqui em O Livro de Boba Fett, porque a gente se diverte com esse personagem, de novo, com esse episódio, porque a gente tem a batida justamente do personagem mais novo, não do antigão que a gente já gostava antes. Foi esse choque, na verdade, quando a gente começou a assistir aqui O Livro de Boba Fett, lá no seu primeiro episódio, que a gente percebia que Boba Fett é um personagem muito mais velho, muito mais lento, muito mais cansado, ainda que Boba Fett, quando participou de alguns episódios lá na segunda temporada de The Mandalorian, ele estava completamente ágil. Ok, aqui no fundo foi explicado por que ele estava mais lento no começo. Ele estava lá todo ferido pelo ácido lá da goela do monstro Sarlacc, né? Mas ok, mas mesmo assim, o problema não é que existe a justificativa que, claro, esclarece completamente os fatos, a lerdeza do personagem. O problema é que só sobram então 2 episódios para ele estar naquele ritmo que anteriormente a gente já havia visto. Ou seja, é um choque de expectativa. Você que acompanha o personagem que já estava ágil lá em The Mandalorian, mas está naquele conceito na cabeça de que ele vai ter sim sempre o mesmo ritmo entre as 2 séries. Mas não, foi oferecido algo completamente mais lento aqui sim em O Livro de Boba Fett. Esse choque de realidade doeu muito para muitos espectadores. Claro, a base de fãs está super dividida. Tem gente que está adorando Boba Fett, né? Eu poderia durar muito mais, porque eu sou um fã das antigas. Eu vi ele surgir lá no cinema, né? Eu sei. Aliás, eu nem percebi, na verdade. Eu era um pouco mais novo, quer dizer, muito mais novo, obviamente, quando eu vi os filmes. Eu vi os filmes no cinema mesmo, né? Eu curti como... Eu já não era mais moleque, né? Quer dizer, só o primeiro Star Wars, que era de 77, mas eu vi em 78. Eu tinha 10 aninhos quando eu vi, então, o primeiro Star Wars. Quando eu vi lá o segundo, claro, 3 anos depois mais 3, 6 anos depois. De 10 anos a 16 anos. Eu tive, claro, o restinho da minha infância, o começo da adolescência, mas eu curti todos esses filmes no cinema. Eu curti como uma coisa bem juvenil mesmo, ou seja, eu estou muito mais apegado a esses personagens que toda molecada que hoje em dia está curtindo muito Boba Fett, como se fosse algo muito interessante. Mas eu tenho certeza que no fundo, lá na cabeça de todo mundo, novos fãs, que eu digo, sabe muito bem que o ritmo de O Livro de Boba Fett não se assemelha em nada com o The Mandalorian. Claro que não, é impossível. E você quer que ele tenha a mesma agilidade que o Din Djarin, né? Mas não tem, né? Enfim. Essa quebra de expectativa doeu bastante para muitos fãs. E, de novo, eu tenho certeza que muita gente disse, não, essa série é boa. Mas não é boa. Não é mesmo. Não tem como dizer que essa série é tão boa quanto The Mandalorian. Esse episódio, então, acaba de vez, porque aqui ela volta com todo o ritmo lá da outra série. O que está injetado aqui nesse episódio bom, inclusive a própria diretora, né? A Bryce Dallas Howard. Caramba, ela tá com o mesmo ritmo que ela tá lá na outra série, quando ela dirigiu 2 episódios também, um em cada temporada. Ela não se adaptou aqui ao ritmo de O Livro de Boba Fett, não. Ela veio na mesma batida do que ela ofereceu pra gente lá nas temporadas iniciais de The Mandalorian, ou seja, é o mesmo produto, visualmente falando, em termos de ritmo, e claro, o roteiro já entregava isso para ela oferecer depois pra gente. A gente viu exatamente uma série dentro da outra, não tem o que dizer.
E esse ritmo, esse choque de ritmo, é o que faz esse episódio aqui ser, de novo, sensacional. Frente aos 4 anteriores de O Livro de Boba Fett, caramba, uma obra-prima. Mesmo que, aí a gente pode cair um pouquinho na história, é muito simples, não tem nada demais, apenas um desdobramento do que foi visto lá no finalzinho da segunda temporada de Mandalorian. Claro, ele já está fazendo aqui um outro serviço, está cumprindo lá a tarefa de caçar alguma cara, um cidadão, né, que está sendo caçado porque deve dinheiro a alguém, mas isso não importa, ele mesmo diz, eu estou aqui para te pegar, e você pode ir quente ou frio. Como teve o perrengue, teve a briga, o cara voltou bem geladinho dentro de um saco. Literalmente só a sua cabeça, né? Enfim, é o que vale. Mas é assim o ritmo do The Mandalorian. É isso que talvez muitos gostariam de ter encontrado aqui em Boba Fett, porque afinal de contas ele era um caçador de recompensa. Bom, não é mais, né? Agora ele é um chefão do crime, só que é um chefão do crime bem devagar, bem sossegado. Mas fazer o que, né? Mas tivemos aqui nesse episódio ritmo, bastante tensão, inclusive com o personagem se lascando, ele quase se arranca a própria perna lá com o sabre negro, né? Ele não sabe, quer dizer, ele não sabe usar direito, mas é um negocinho difícil de usar, porque o negócio vai ficando cada vez mais pesado à medida que você vai usando, né? Questões técnicas, digamos assim, mas é o que tem de oferecer até de emoção pra gente, né? Uma simples arma já faz com que todo o ritmo do negócio fique completamente diferenciado. Claro, a gente curtiu, por exemplo, quando o Boba Fett, lá na sua saga ali do Povo de Areia, conseguiu dominar lá o cajado deles, que eu não lembro lá o nome. Enfim, não importa. Mas olha a diferença. A gente, claro, se envolveu bastante do Boba Fett, tá dominando lá o cajadinho. Mas, no fundo, aqui, uma simples utilizada de uma arma que você conheceu também pouco, não muito, lá na outra série, você vê que ele quase se lasca todo e você já se conecta ao personagem rapidamente. E depois tem outras questões a respeito lá do povo dele, que foi dizimado pelo Império, aquela coisita toda, né? Não vale a pena ficar nominando cada um dos pontos que aconteceu por aqui, porque, de novo, não tem nada a ver com Boba Fett. E é curioso também que esse personagem, de novo, toda hora eu quero falar episódio, mas sai personagem. É curioso como esse episódio, ia falar personagem de novo, é curioso como esse episódio ele tem duas batidas diferentes. A primeira, que é exatamente da ação, quando ele cumpre lá então a tarefa de pegar lá o cara que está sendo oferecido recompensa. Depois ele encontra seus companheiros mandalorianos e depois, no segundo momento, ele tenta achar um substituto para a sua nave, né, que ele ficou sem, lá no finalzinho também da outra temporada, da segunda The Mandalorian. E o ritmo do episódio começa a ficar completamente outro, muito mais arrastado, perde um pouco da dinâmica, entra um pouquinho do humor, por causa lá daquela personagem lá da mecânica e dos droids lá que estão por perto, mas claro, também cai num conceito de nostalgia, porque ele está se preparando para ter uma nave que tem tudo a ver também com o filme do cinema, que foi lá a Ameaça Fantasma, aqueles caças, né, aqueles caças de Naboo, né, que é modelo N1, né, ou algo parecido. O que vale? Aquela nave que a gente conhecia, com as cores coloridas, né, que aquele pequenininho Anakin pilotava, né, quem sabe a própria nave que ele pilotou, né. Bom, é aquela coisa, saudosismo injetado aqui na veia. E todo mundo, claro, gostou dessa nova nave que o Mando estava conseguindo ali. E lá no final que começa a se falar, né, que alguma daquelas peças que os Jawas traziam ali, eles roubavam do Sindicato Pike. Que aí sim você fala, finalmente ele está se conectando um pouco com a história do livro de Boba Fett. E claro, ao final, Fennec Shand aparece para perguntar, você tá afim de resolver uma parada aí? Não é um alvo, é um monte. E basicamente o episódio acaba, né? Ou seja, realmente, conexão não há nenhuma com a série que ele está inserida completamente, roubando, né? Na verdade, todo o protagonismo aqui. É divertido, claro, tem a ver, claro, todos os personagens com o Mando, mas não, né? É só quase um presente pra gente, né? É uma coisa super curiosa que acontece, né? O The Mandalorian, o personagem do Din Djarin, ele é baseado num personagem, entre aspas, muitas aspas, clássicos, que é o Boba Fett. Ou seja, na verdade, a criatura derivada acaba se tornando muito maior do que o original. Isso a gente não tem como duvidar.
Acho que muita gente, claro, prefere ver a série The Mandalorian do que o livro de Boba Fett. Isso é bem fácil de ser notado, com certeza, né? Enfim, esse episódio todo aqui é feito para fã, mesmo que ele ainda continue muitas coisas que você já acompanhava na outra série, desenvolvimento, evolução do personagem, você vê a evolução do Mandaloriano, mas você não vê a evolução em 4 episódios anteriores do próprio Boba Fett. Você sabe que ele quer ser o novo chefão ali do crime, mas você não vê grandes coisas que realmente o personagem está mudando. A não ser, claro, ali no arco do Povo de Areia, sim, lá você pode dizer que, caramba, foi bem bacana, tanto que gerou um grande bom segundo episódio aqui para a primeira temporada. Até deu uma boa nota, né? Eu lembro. 4,5 asteriscos. Podia até ser um ótimo episódio, mas ainda faltavam umas coisitas aqui e acolá, justamente porque o personagem não dava, talvez, muita liga. Mas no conceito ali daquele episódio, estava tudo ok, quase perfeitinho. Mas o que faltava? Falta justamente isso. A gente curtir toda a exibição do episódio, passar por duas metades completamente diferentes uma da outra e não dizer que esfriou bastante na segunda parte. Não esfriou. Ela tem o mesmo conexão com a gente, conexão com o fã do que havia na primeira, que era mais baseada em ação, em tensão, e quando chega na parte mais fria, mais morna, mais injetado muito saudosismo ali, de conexão com toda a franquia, você pensa, é a mesmíssima coisa, né? Ou seja, o episódio continua muito bom, com grande excelência. Agora fica a questão no ar, se esse episódio aqui é sensacional, não tendo o Boba Fett, como é que vai ficar tudo isso agora, quando nos 2 episódios finais tudo se reconectar? Ainda a gente vai continuar dizendo que o episódio talvez seja bom também em alto nível, como esse daqui, mas é por causa do Mando ou é por causa do que vai acontecer com Boba Fett? Teremos evolução para Boba Fett? Porque também tem essa questão. Se ele resolver o problema que ele tem contra os Pikes, e se tornar realmente um forte da Maior, e aí? É só isso? Mas isso era a proposta inicial ali no comecinho da série, da primeira temporada. Ou seja, ele só chegou àquilo mesmo que já estava prometido. Mesmo assim, não tem uma outra transformação. Tem que ter uma surpresa a mais também ao final da temporada. Tem que ter um belo de um gancho, né? E necessariamente, caramba, se precisar pro final aqui da primeira temporada ser bom só por causa, ou principalmente por causa da presença do Din Djarin, aí realmente, aí você prova com todas as letras que realmente essa série, o livro de Boba Fett, é muito fraca. Ela não consegue se sustentar com seu próprio personagem, o protagonista. Precisa vir um outro. É como se a gente dissesse que lá em The Mandalorian, nas 2 temporadas, ela só foi boa porque apareceu o próprio Boba Fett, e não foi verdade isso, né? Ele já se sustentava sozinho, ou então na outra temporada, porque apareceu também o Luke. Ou então a própria figura do Baby Yoda, né? Grogu. Não é por causa do que vem a mais que deixava a série sensacional. Isso era um bônus pra gente. Ou seja, temos aqui um super bônus, que é esse episódio aqui, o 2.5, né? Ou melhor, não é episódio, é temporada 2.5 de The Mandalorian, aqui dentro do livro de Boba Fett. Enfim, enrolando bastante, porque realmente eu não sabia o que dizer a respeito aqui desse episódio, que eu considerei, sim, sensacional. E é óbvio que para ele eu vou atribuir 5 asteriscos. Um episódio perfeito, perfeito principalmente porque quando ele se conecta com a série onde ele está inserido, ele se mostra de uma excelência incrível, indiscutível. Não tem como ele perder para qualquer coisa que a gente viu nos 4 episódios anteriores. Mesmo que você possa dizer, isso aqui não é um episódio do livro de Boba Fett. Você deveria até dizer, é tão mal conectado com a série que mereceria até uma nota inferior, justamente porque ele não se conecta. E você podia até pensar realmente nesse sentido. Caramba, realmente, por você estar tão completamente distante do seu princípio narrativo, você poderia dizer que isso aqui valeria um belo de um 0. Né? Podia até ser, radicalmente falando. Mas não, vamos apenas ser fãs de Star Wars e dizer que esse episódio aqui foi sensacional. Mesmo que Boba Fett não apareça.
De maneira nenhuma. Quer dizer, pelo menos ele é citado. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Enfim, vamos ver como vai terminar a série nos 2 próximos episódios das semanas seguintes. É isso.